Olá pessoal, como vão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paixanalítico. O tema do vídeo de hoje é: minha psicanálise é uma salada de frutas? Vamos lá, vocês sabem que eu tenho me desdobrado muito aqui, né, no meu percurso de pleitear uma psicanálise contemporânea e plural. Por outro lado, eu já tenho começado a sofrer, entre aspas, alguns ataques, né, assim, críticas duras até, de que eu estaria empregando algum tipo de ecumenismo ingênuo, né? Ou de ecletismo ingênuo, ateórico, né? E que valeria então qualquer coisa no meu trabalho e que eu poderia me atrever a fazer qualquer coisa sem ter algum tipo de rigor ou critério, né? Bom, quero logo já responder que eu discordo dessa visão, né? Inclusive quem me falou isso não tem acompanhado, né, o meu trabalho, o desenvolvimento desses pensamentos, né, enfim, simplesmente ouviu eu falar alguma coisa e já criticou, né, como essa questão de uma psicanálise contemporânea, a ideia em si é muito fraca porque ela é ingênua e partiria de uma ideia ateórica que vale qualquer coisa, vale qualquer leitura, enfim. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é que, sim, minha psicanálise é uma salada de frutas, e eu não vejo por que não poderia ser, porque as saladas de fruta são potencialmente saborosas, né? Por que não? Afinal de contas, a psicanálise lida com alteridade, né? Com democracia, então não faz sentido a gente só ter um ou dois autores de referência, como eu tenho dito. Mas, por outro lado, eu também entendo essa crítica, e aí que eu acho que ela é válida no seguinte sentido. Que nem toda fruta a gente pode colocar numa salada, né? Ou seja, não é que vale qualquer coisa e que eu faço qualquer coisa, não é nesse sentido, né? Ou seja, tem uma composição de sabores, de elementos que faz com que essa salada de fruta seja degustável, que ela possa ser aprimorada, que ela possa ser saborosa. A mesma coisa com a psicanálise, né? Eu me sirvo de autores que eu gosto muito, que eu estou entrando em contato agora. Então tem um caráter de ineditismo, de novidade. Então tem coisas que eu estou absorvendo ainda, né? E nem tudo que a gente absorve ou ainda está absorvendo vai já se sedimentar como um saber acabado. Aliás, eu nunca acho que o saber deva ser acabado, ele sempre deve ser aberto. E existe um tempo de processamento de algumas ideias, né? Mas eu gosto muito do Ferenczi, do Lacan, do Freud, né? E do Nasio. Agora estou em contato com o Pierre Fedidat, tem coisas do Balint que são muito preciosas, do Winnicott, né? Até do Bion, né? Enfim. Agora, isso não quer dizer que, digamos, eu esteja abandonando o meu eixo de pensamento clínico, que é um eixo freudo-lacaniano, né? De alguma forma, eu fui formado, né? Na escola lacaniana, dentro da tradição lacaniana, mas eu, como vocês sabem, tenho várias críticas, né, em relação a um certo modo de entendimento clínico do Lacan, né, como eu já desenvolvi em outros vídeos. Então, o que eu acho é o seguinte, que para não restringir muito em conceitos metapsicológicos, para a gente não se engessar, a gente tem que estar aberto. Mas se a gente se abrir muito, também a gente perde um ponto de ancoragem, um ponto de apoio. E é aí que me parece que vem a preocupação da pessoa que fez essa crítica a mim, que é alguém que está próximo a mim de alguma forma, mas não tem acompanhado muito as minhas produções e os meus vídeos. Então, digamos, para ir respondendo essa questão, o que eu tenho a dizer, a grosso modo, é que a minha forma de exercer a psicanálise, ela é uma forma em que eu me coloco de uma maneira humanista em relação aos meus pacientes, que eu tento produzir movimento passional e pulsional na vida deles, que eu uso o senso de humor e linguagens poéticas quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, e que eu acho que a psicanálise propicia, sim, uma experiência de apaixonamento
com a vida, de criatividade e de amor próprio, né? De movimento, né? Então, para mim, psicanálise é isso. E, de fato, tem muitos elementos lacanianos no meu modo de intervir, né? Enfim, mas eu também não sigo um protocolo no sentido de não pode fazer isso ou aquilo, eu simplesmente avalio a pertinência de algum tipo de intervenção. E se eu acho necessário, eu falo, independentemente se isso está pré-autorizado por algum teórico ou não, né? Então é isso, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, temos que ter liberdade de autoria, liberdade de leitura, né? Mas ao mesmo tempo não vale qualquer coisa. Então, por exemplo, eu jamais vou me colocar como um agente modelar de saúde para um paciente, eu jamais vou tentar adaptá-lo a uma realidade. Isso são coisas que eu não vou fazer. Então, nesse sentido, o que eu tenho dito do psicanalista como humanista também pode levar a um mal-entendido de que eu seria, digamos que eu estabeleceria uma espécie de papo de comadres, de conversa de comadres, né? Comadres significa comães, né? Como se fossem originalmente aí, né, duas mulheres que se amam e se ajudam mutuamente de uma maneira simétrica. Ora, o que eu faço não é isso, tá, pessoal? O que eu faço é um interjogo lúdico, justamente assimétrico. Eu não me coloco no mesmo lugar do paciente, né? Então, o paciente não me analisa de uma maneira mútua, como inclusive testou o Ferenczi, mas eu tenho empatia e eu procuro ter tato para mobilizar movimentos de vida nos meus pacientes. Então eu uso uma espécie de libido analítica, de saber fazer pulsional, isso de uma maneira é teórico também, né? Mas é sobretudo clínico, é algo que eu construí no meu percurso, né? Sendo psicanalista, com as minhas leituras, com o meu percurso de análise pessoal, e que eu não sei de alguma maneira da onde vem, embora venha de tudo isso, né? E então é isso, eu procuro, digamos assim, usar o que eu tenho como ferramental, né, possível de intervenção para mobilizar transformações emocionais na vida das pessoas, né, das pessoas que me procuram. E isso traz uma expansão de consciência, isso traz criatividade, traz uma série de ganhos, né? Então a pessoa, sim, tendencialmente ela vai ficar mais vitalizada e vai deixar de ficar circulando sempre no mesmo lugar, fazendo os mesmos circuitos pulsionais, a tal da compulsão à repetição, a pulsão de morte, sim, ela vai cedendo, né? Então, digamos assim, eu acho importante gravar esse vídeo, né, para poder explicar, né, para vocês, tirar algumas dúvidas, de que não é, a minha psicanálise não é papo de comadres, embora o papo de comadres possa ser muito válido na vida, em certas circunstâncias, mas eu não me coloco de uma forma simétrica com os pacientes. Eu trabalho na ideia de um fordá, né, de um lá aqui do Freud, né, do mais além do princípio do prazer, onde eu estou presente quando necessário, dentro da minha sensibilidade, e estou mais distante quando necessário também, na medida em que o paciente muitas vezes pode produzir movimento por conta. Ele só precisa que alguém esteja ali escutando e pontuando algumas coisas, né? Então, dentro desse processo, desse ir e vir pulsional criativo da situação analítica, em que eu vou usando recursos espontâneos, é que se dá o processo de análise. Então, aí é um interjogo lúdico. Mas o objetivo da análise não é eu me tornar amigo, no sentido banal, comum dos meus pacientes, e nem eles se tornarem meus amigos no sentido deles frequentarem minha casa, cuidarem das minhas filhas, ou vice-versa, né? Então, não é uma perda de lugares que, de alguma maneira, estaria em jogo numa conversa de comadres, né? Numa amizade comum, né? Vamos dizer assim, mundana. Sim, eu me coloco como um tipo de amigo, né? Mas como um apoio, né? Alguém que vai mobilizar mudanças.
e não como, digamos, um mero espelho, né, do paciente. Então, eu não estou colocado ali no sentido de esperar dos pacientes que eles me satisfaçam ou que eles me ajudem em alguma coisa, embora por um efeito secundário inesperado, sim, a gente aprende muito com os nossos pacientes. Eu já falei sobre isso num outro vídeo, a fronteira final, quando os pacientes nos interpretam, né? Algo assim que eu falei, e nos transformam também, mas o objetivo em si do tratamento não é esse, né? Então quero deixar bem claro que sim, eu me coloco de uma maneira profissional, não estou ali para ser amigo ou para ser ajudado pelos meus pacientes. E por outro lado, eu não quero me fechar num determinado campo de um ou dois autores, reduzindo o escopo do que se considera a psicanálise, porque eu acho que na história da psicanálise, na minha história clínica, né, profissional, foi muito nocivo quando alguém tentou, uma instituição, uma teoria, tentaram me colocar numa caixinha. Então é nesse sentido que a minha psicanálise, sim, é uma salada de frutas, isso pode ser saboroso, não é um ecletismo, né? Eu acho que tem um eixo, né, fundamental, basicamente Freud e Lacan, eu diria, mas cada vez mais pluralizado e pulverizado em outras referências, mas que tem um limite também para o que eu posso usar para essa salada não ficar com um gosto muito esquisito e não dar a liga, vamos dizer assim, não ser algo saboroso, né? Então, é isso aí, pessoal. Ir e vir, abrir e fechar, movimento dialético da vida. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.